Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, espero que ótimos. Meu nome é Leni Rocha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui nesse canal nós conversamos um pouco a respeito de autoconhecimento, espiritualidade e energias. E compartilhamos também algumas experiências. É, Às vezes vocês vão ver que eu gravo no carro, às vezes no parque, às vezes na minha casa. É, E não se apegue muito a isso. Então, em algum momento, vocês vão ouvir barulho de carro ou barulho da própria natureza, de pássaros, ou ver em algum vídeo pessoas passando quando eu tô no parque. E é isso, gente. Eu não costumo, não faço edição dos vídeos, né? Eu procuro ser o mais autêntico possível, na medida do possível. E eu me sinto bem gravando dessa forma. É, a inspiração que vem da minha espiritualidade. Eu vou conversando com vocês e eu acho que é dessa forma para mim é melhor. Espero que para vocês também sejam. E bora lá. No vídeo de hoje, gostaria de falar um pouco a respeito é, desse autoconhecimento que realmente a gente acaba entrando no nível onde você começa a se questionar sobre algumas coisas na sua vida, ou quando você realmente é desperto para buscar, você entra, né, naquela síndrome do buscador, né, digamos assim, quem nunca foi picado pela síndrome do buscador, que quer saber mais, quer saber o porquê de certas coisas. Crianças têm muito disso, né, quer tudo saber mais porquê, mais porquê. E nós adultos também chegamos em alguma fase da nossa vida ou passamos por algumas situações que, querendo ou não, a gente entra num questionamento, por que disso, por que daquilo. E eu tenho um vídeo é, mais antigo que eu falo sobre isso e também aqui na descrição do meu canal eu trago esse relato que em 2018 eu entrei sim numa crise existencial. Embora o externo da minha vida estivesse basicamente assim, normal, equilibrado, casa, família, trabalho, exceto porque o trabalho estava um pouco, eu estava um pouco esgotada do meu trabalho por algumas situações que estavam acontecendo lá, mas não foi somente por isso, foi por uma questão de que realmente eu comecei a me perguntar por que que certas coisas estavam me incomodando. E por que que, mesmo com tudo, de certa forma, estando equilibrado, eu não sentia uma plenitude, sentia dentro de mim um vazio, é, não no sentido, assim, de que a vida não tinha sentido para mim, entende? Mas no sentido de que havia algo mais para ser descoberto. Eu costumo dizer que desde pequena eu sempre fui uma criança assim, mais reservada, né? Sempre gostei da minha solitude. Então, em dados momentos, brincava muito sozinha, gostava de brincar de encenação de novelas, onde eu era a personagem, a mesma personagem que conversava com a outra também era eu. Era muito engraçado, né? Como se, tipo, eu não tinha aquela visão de amigo imaginário, mas eu tinha aquela conversa como um eco. E cresci dessa forma, não que eu não fosse sociável, que é até mesmo um paradoxo. Então, sempre gostei da minha solitude, porém, sempre me adaptei bem também com as pessoas. É, sempre fui na minha casa, dos quatro, né, irmãos, eu e mais três. Eu era mais que gostava de fazer palhaçada, brincadeirinha. É, que queria entender e ajudar todo mundo, que era a danada que pulava o muro das casas para pegar a bola, é, que não gostava de fofoca desde pequena, eu odiava fofoca, odiava quando um amigo chegava, ai, fulano falou isso de você, eu levava um na frente do outro e falava, olha, é isso mesmo, fulano tá falando que você tá falando isso aqui de mim.
E era bem engraçado. E quando falava assim, ai, a bola caiu em tal lugar, na casa da vizinha que briga, que fura, que bota o cachorro pra, pra correr atrás. Aí os meus amigos, né, a gente criança ainda falava, vamos lá chamar ela, chamar eu no caso, né? Vamos lá chamar a Fia, que era meu apelido. Vamos chamar ela, que ela tem coragem, ela vai pular lá, ela vai pegar. E, gente, por incrível que pareça, eu tinha essa coragem mesmo. E aí eu cresci, né? Teve parte da minha infância foi maravilhosa. Teve coisas muito boas mesmo. Mas também teve uma parte muito sofrida, com relação à convivência dentro da minha casa mesmo, dos meus pais. A minha mãe, uma mulher mais reservada, mais quietinha, casou-se muito jovem, né? Não era nem adulta, na verdade. E o meu pai, um pouquinho mais velho, não tão mais, né? Mas na verdade eles acabaram vindo da cidade onde eles nasceram e cresceram para São Paulo e foi bem difícil, porque eu imagino ela uma menina, é, ficar longe dos pais, ficar longe da família, de quem ela conhece. Então ela se apegou de certa forma, né? Toda a família dela era realmente o meu pai. E o meu pai, ele era uma excelente pessoa, digo era porque ele já faleceu. Era uma excelente pessoa, era um homem exemplar para a gente com questão de caráter, com questão de ser honesto, com questão de ser trabalhador. Porém, ele tinha a questão do vício na bebida e por conta desse vício a gente via muitas agressões, agressões desnecessárias, agressões que nós como crianças não entendia o porquê daquilo, porque ele se comportava daquela forma, sendo que em outra face ele era uma pessoa muito boa e espero não não me emocionar nesse vídeo. E isso trouxe bastante sofrimento para minha infância, para as questões que a gente via com relação a isso. E eu sempre observei, engraçado que eu sempre observei tanto ele como a minha mãe, desde pequena, não somente eles, mas todas as pessoas em volta de mim. Eu ficava estudando, tentando entender por que fulano se comporta de tal forma, mas não com julgamento. Eu ficava tentando adivinhar o que se passava na cabeça da pessoa para ela se comportar de tal forma. E isso foi passando, eu fui crescendo e na minha vida também, eh, eu comecei a analisar, olhar para mim mesma quando eu passava por algumas situações. Eu falava, meu Deus, mas por que que eu fiz isso? Meu Deus, mas por que que eu me comportei dessa forma? Eu poderia ter feito, de outro jeito, poderia ter sido de outra forma, não deixado fulano me machucar, não ter cedido tanto, enfim. E E dessa forma eu sempre pensava assim, né? Poxa, tem algo a mais. A vida não. Eu não acredito que a vida seja só isso, só a gente nascer ali, o bebezinho, crescer e, e morrer. E pronto, e acabou. E a vida é isso, sabendo que Deus é tão grande, que Deus ele é um arquiteto perfeito, assim, que tem projetos e tem planos maravilhosos. E isso é somente isso. Então, lá em 2018, eu comecei a entrar muito a fundo nessa questão de, tipo, eh, qual é o sentido da minha vida? O que que eu estou fazendo aqui? O que que Deus espera que eu faça? Por que Ele me colocou aqui nessa geração? E aí foi quando eu fui me aprofundando, eu comecei a olhar, mais para mim, não com ar de julgamento, mas tentando me entender, entender a mim mesma. E E aí eu entrei sim nessa crise existencial, porque eu comecei a examinar muitas coisas que eu acreditava, eu comecei a estudar, ir a fundo, a descobrir sobre algumas crenças religiosas, alguns comportamentos que eu tive, que foram herdados, e coisas que eu entendi, comecei a entender que não precisaria ser assim por toda a vida, e que as respostas que a gente busca
está dentro de nós, porque quantas vezes a gente não busca no externo, pensando assim: ah, quando eu conseguir tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal pessoa, aí eu vou ser feliz. Quando a minha vida estiver assim, de certa forma, né, como a gente desenha na nossa mente, vou estar feliz, vou ser feliz. E aí a gente começa a descobrir que, na verdade, nós viemos completo, né? Deus, ele nos colocou aqui como um espírito que é completo, que tem a felicidade plena, que tem o amor dentro de nós mesmos. E parece que por um breve momento a gente acaba se esquecendo disso e começa a buscar por fora, exteriormente, aquilo que vai nos completar, vai nos alegrar, vai trazer satisfação. E isso é muito cansativo, porque a gente sabe que nem tudo depende de nós, tem as outras pessoas, tem situações que ocorrem que não estão no nosso controle. Então, assim, acaba se ficando muito pesado. E muitas vezes a pessoa eh, acaba deixando de ser ela mesma em algum momento para ela não ser rejeitada, para ela ser aceita, para ela eh, não arrumar confusão. E isso vai sufocando, aos poucos a gente vai se afastando da nossa essência. E aí o que que eu falo, né, na descrição que tem no meu canal, que eu busquei muitas coisas fora de mim e no final eu descobri que a nossa jornada nessa terra é encontrar nós mesmos, é voltar para nós mesmos, voltar para nossa essência, tirar as camadas que nós fomos adquirindo no decorrer da nossa vida, é, através de situações que passamos, através de situações que nós temos que lutar, resistir, através de conquista que nós desejamos ter. E aí a gente vai colocando camadas através de desilusões, sofrimentos, frustrações que a gente vai tendo. A gente se veste de uma certa forma, de uma máscara, é, para ser o forte, ser sempre o forte, ser aquele que não chora, aquele que é, levanta, passa por cima de tudo, ou aquele que se fecha, que deixa de acreditar no amor e passa a até mesmo se questionar em algum relacionamento que se doou demais, começa a se questionar, nossa, como eu fui bobo, como eu fui inocente, é, certa pessoa não merecia e eu acabei sendo inocente demais e por conta disso a pessoa acabou abusando. Então, assim, são muitas camadas, realmente, que a gente vai adentrando. E cada vez que a gente busca se autoconhecer, isso vai ficando mais nítido que o caminho da expansão da nossa consciência é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento sempre vai nos levar a voltar para a nossa essência, aquela essência primária que foi o próprio Deus que colocou em nós. Ser feliz pelo simples fato de você saber que você existe, né? Não esperar alguém te escolher, mas você se fazer escolhido, escolhida, sabe? Saber que você faz parte de um projeto maravilhoso, que nem sempre você vai ter os detalhes, mas que tem sim um propósito. Você não foi jogado aqui por engano ou simplesmente você sobrou e foi colocado ali. Não, você foi escolhido, você foi escolhida, você faz parte de um projeto maravilhoso, você é uma pessoa que tem qualidades, você é uma pessoa que você não é incompleta, você é completo. Então, tudo aquilo que chega para a mais na sua vida vem para adicionar, né? Eu costumo pensar hoje, né, sobre mim, eu sou completa. E aí, quando me junto com alguém, né, me associo a alguém que traz crescimento, mais crescimento, que agrega valor para minha vida, então aí eu sou transbordante, porque é a soma de um completo mais um completo, é auxílio de um que está buscando com o outro que também está buscando e que já passou por alguma situação que acrescenta na sua vida, e isso é maravilhoso, né? Então, no vídeo de hoje eu gostaria de falar realmente sobre isso, sobre essa experiência,
que eu tive na minha vida. Talvez em outro vídeo eu conto mais detalhadamente, né, o meu despertar espiritual, como ocorreu. Eu falo que em 2018 eu tive um despertar espiritual, mas eu já era uma pessoa que me preocupava com essa parte espiritual desde de um pouco antes já. Passei por algumas situações e eu busquei a espiritualidade para me dar direção, para me apoiar, porque até então eu não conseguia uma certa firmeza na minha vida com relação à busca pela vida espiritual, ao cuidado, né? Saber que a gente, assim como a gente se alimenta todos os dias, o nosso corpo precisa do alimento, nós precisamos de nos higienizar, tomar banho, também nós precisamos de um momento todos os dias dedicado à nossa vida espiritual, à nossa espiritualidade, seja para você fazer uma oração, uma meditação, uma busca ali na palavra, se você é uma pessoa que tem esse contato com a Bíblia, ou mantra, seja a forma que for, a gente precisa sim separar esse momento, porque é algo que vai nos fortalecer e nos capacitar para viver nessa dimensão de 3D, nessa dimensão aqui na Terra. Sabemos que nós somos um espírito vivenciando uma experiência na matéria. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Espero ter ajudado alguém. Se vocês têm passou por alguma experiência, querem compartilhar também algo que foi marcante para vocês, deixem aí nos comentários. Eu vou eh, ter muito prazer em ler e poder compartilhar um pouco mais também sobre as questões, sobre as experiências de vocês. Então, espero que fique bem, desejo que fique bem. Um beijo e até o próximo vídeo.